Olá para você, eu sou a Érica Lima. Hoje no Convergente a gente tem aqui uma conversa muito bacana. Falando de política, eleição 2022, a gente tem Nesse Amazonas, na Amazônia, Cabo Daciolo. Seja bem-vindo. A gente também está com Carol Braz aqui. Quem está aqui como pré-candidato também, a gente tem Luiz Castro. Então vai ser uma conversa bem produtiva. A gente inicia aí ouvindo um pouco do Cabo Daciolo. E aí eu quero falar o seguinte, né? Aqui nos bastidores a gente estava conversando, o senhor disse que é a primeira vez que está aqui no Amazonas, mas antes de qualquer coisa eu quero saber qual é o seu nome todinho, hein? Meu nome é Glória a Deus. Primeiro, agradecer a todos aqui que estão nos ouvindo. Beijão para todos. Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos. É do meu bisavô. Esse nome é do meu bisavô, por parte de mãe. Eu falei aqui, as pessoas falam assim, é bem característica do Rio de Janeiro. Eu falei que eu estou amarradão por estar aqui. Obrigado pelo carinho, tenho sentido o carinho do povo, poder saber a necessidade do povo, poder apresentar um projeto nacional de desenvolvimento, algo novo e transformador, poder dizer para todos, o país tem solução, tem como transformar. Nós tivemos uma votação expressiva aqui, eu quero agradecer esses votos. Eu não vim aqui pedir voto, eu não tive aqui. Nós fizemos uma campanha em 18 à presidência, nós estávamos no Patriota. Patriota, na verdade, houve uma discussão de Bolsonaro com Barroso, Adilson Barroso. O Bolsonaro era o candidato do Patriota, e aí, com essa discussão, ficou vago. O criador abriu essa porta, nós viemos como candidato, e nós tivemos mais de... Glória a Deus, né? É a palavra que mais, assim, as pessoas, quando ouvem, lembram do Cabo Daciolo. O senhor que protagonizou, né, muitas discussões, sempre traz alguma coisa bastante polêmica, mas, assim, é interessante que a população foi se identificando com a forma franca, mas não grosseira, né? Mas a forma franca de falar, de colocar suas opiniões. Então, a gente agradece você estar aqui no Convergente, essa conversa vai ser muito produtiva. E aí eu estou também feliz recebendo aqui, né, uma mulher que está como pré-candidata ao governo do Estado do Amazonas, Carol Braz. Ô, Érica, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com 2 pré-candidatos ao Senado. Então, fico muito feliz de poder conversar com as pessoas que estão nos acompanhando e falar um pouquinho do nosso trabalho e manter essa chama acesa da esperança de que realmente podemos fazer um Brasil melhor, um Amazonas melhor. E a gente tem aqui também o pré-candidato ao Senado, Luiz Castro, que está andando bastante também, né, Luiz Castro? Como é que está sentindo aí essa população, essa receptividade depois de um tempo, né, que ficou sem estar na política, só acompanhando, agora você está na ativa? Estou me sentindo muito bem, quero agradecer também, dar meu abraço a todos que acompanham o seu programa, Érica, e dizer que é uma honra para a gente estar aqui ao lado do Cabo Daciolo, da Carol, nós que temos valores cristãos, princípios éticos, no processo político, nos sentimos muito identificados com o que o Cabo Daciolo vem propagando e traz de mensagem para o amazonense. A gratidão que ele tem, como eu também tenho pela grande votação que tive nas últimas eleições, mas o compromisso de que nós podemos e devemos fazer diferente. O povo está querendo isso, está precisando disso, está entendendo cada vez mais isso, que não vale a pena vender voto, vender apoio, que é necessário, de fato, exercer o seu direito democrático de escolher melhor os seus representantes, seja para o Senado, com Daciolo para o Senado do Rio, com Ciro para o governo federal, e essa jovem e inteligente, competente Carol Braz para o governo, e modestamente, humildemente, se puderem me incluir também, o Luiz Castro para o Senado. Então, eu agradeço a você que está acompanhando agora ao vivo. Se quiser, manda aqui uma pergunta, né, para quem está aqui conversando com a gente. E aí eu já vou iniciando para saber qual é o motivo dessa vinda, homem, né? É claro que você está como pré-candidato à presidência da República, mas logo depois de uma motociata que movimentou os bastidores da política, a gente também teve as federações que anteciparam muita discussão e hoje você está aqui frequentando, visitando vários veículos de comunicação do Estado do Amazonas. Fala um pouco sobre... você já iniciou dizendo por que você foi, né? Saiu da filiação de um partido, entrou para outra, mas eu queria entender um pouco melhor como foi isso. Olha, na verdade, o Daciolo, nós estávamos vindo como pré-candidato.
à presidência pelo Brasil 35, o Brasil 35 ele não me proporcionava tempo de televisão nem debate. Então, nós não teríamos possibilidade de apresentar nossas pautas. Eu fui fazer uma visita no Ceará para um amigo, o apóstolo Luiz Henrique, e, ao chegar no Ceará, eu tive a oportunidade de estar com Ciro, num momento bem delicado da vida de Ciro, e que eu sei que foi para crescimento. Foi quando eu bati na casa do Ciro e nós batemos um papo sobre o Espírito Santo. Ciro Gomes verbalizou Jesus como Salvador e Libertador da vida dele. E eu volto para o Rio de Janeiro determinado no meu coração, como uma ordem divina, que eu não viria mais candidato à presidência e estaria dando meu voto para o Ciro Gomes. Entendi. Então, a partir daquele momento, eu digo para o Ciro: olha, Ciro, se você tiver um voto em 22, esse voto é do Cabo Daciolo. Me coloquei à disposição do PDT para somarmos, para estarmos juntos, para construir um projeto nacional de desenvolvimento. Me coloquem nessa equipe, nessa construção que já existe. E eu venho para dar o apoio a todos os pré-candidatos de forma nacional, tanto para a Carol como governador aqui, tanto para o Luiz Castro como Senado aqui, e me alegra muito conhecer essas pessoas, porque nós visualizamos o potencial dessas pessoas, o potencial de transformação dessas pessoas, e por não estarem vendidos, e por querer trazer a transformação, a mudança, colocar comida na casa do povo, não como promessa, mas como ação. É uma ação, é o novo. É um novo verdadeiro, não de boca para fora, não um marketing, mas pessoas que vivem, pessoas que andam no meio do povo, que caminham com o povo, não em momento de campanha, de eleição, mas que vivem essa realidade. Então, eu fico muito esperançoso e mais feliz ainda com o PDT na questão de termos majoritária. Eu estou rodando a nação, em alguns lugares da federação, o PDT não tem uma majoritária. O PDT é um partido muito forte para a nação. A história é muito grande. Tem Getúlio Vargas. Foi um grande líder da nossa nação. Foi o momento que nós crescemos, de 30 a 80. Momento de grande industrialização, onde hoje você vê o sistema sucateando, destruindo, entregando. Tu vê o governo atual entregando Petrobras, entregando Eletrobras de forma proposital, molas propulsoras de crescimento. Então, eu venho aqui declarar total apoio do Cabo Daciolo, a minha candidata a governo, a Carol, e o meu pré-candidato ao Senado, Luiz Castro. E foi uma honra conhecê-los. Saio daqui com a certeza de transformação, meu irmão, de construção. E poder um dia, num futuro próximo, poder também vir candidato à presidência da República e ter essas pessoas maravilhosas na equipe. Olha, o pessoal está acompanhando aqui, aí teve o Paulo que falou assim, faça uma oração aqui aí nessa redação. Acho que é a nossa redação, né? Vai abençoar, né? Feliz. Então, é interessante como as coisas, assim, elas acontecem de uma forma muito dinâmica, né? Quem imaginava que hoje o Cabo Daciolo estaria, né, nessa nova legenda, estaria com o Ciro Gomes e estaria aqui no nosso estado. E aí a gente vai acompanhando agora o desdobramento e eu gostaria que o senhor trouxesse para a gente uma explanação de o que o senhor está achando, né, nesse momento do Brasil. A gente teve aí várias coisas que aconteceram, aumento de gasolina, né, a gente teve pandemia, que ninguém imaginava passar por isso. A gente teve agora a morte, né, do indigenista o Bruno, o Dom Philips. Então, são coisas que a gente já sofre aqui no estado do Amazonas há muito tempo. Isso é histórico, né? Foi preciso um jornalista britânico morrer em solo brasileiro para a gente poder trazer um pouquinho à tona isso. E que isso não fique apenas como uma concepção de politicagem, né? Mas que a gente consiga realmente, pelo menos, começar a pensar sobre os nossos povos, né? Sobre toda essa população que mora aqui. Então, assim, o senhor veio anteriormente, em 2018, muito polarizado como candidato à presidência. Hoje, o senhor está retornando aí, e aí eu queria saber como que o senhor está pensando, como é que está a trajetória do Brasil? O senhor acha que mudou alguma coisa? Olha qual a grande verdade. Desde o momento da redemocratização, e aí eu pego Sarney e venho até o governo atual, são líderes que não representam o povo. São líderes que representam o mercado internacional. O Brasil permanece sendo uma colônia. Somos explorados. Estamos sempre enviando a matéria-prima. Você falou do Dom, você falou do Bruno. Um dos grandes motivos da causa é que o povo de Manaus, de Amazonas, sabe bem a questão do peixe.
do contrabando, tirando o que é do povo, levando para fora da nação. Isso acontece na nação em todo o material de commodities também, que atua com a exportação do minério, do petróleo, da soja, e assim sucessivamente. Devemos industrializar o nosso país. Estamos num processo de destruição do pouco que nós temos, que iniciou em 30, com Getúlio Vargas. Então, esse sistema hoje, representado na cadeira Bolsonaro, não é diferente de Lula. Não é diferente, porque existe algo em comum entre eles, e são os banqueiros. Eles servem aos banqueiros. O dinheiro da nação não fica na nação. Nenhum presidente, desde a redemocratização até agora, teve coragem de pedir uma auditoria da dívida pública. Aí começa a transformação da nossa nação, onde o dinheiro fica dentro da nação. Um dos motivos maiores, depois de ter tomado um passo, motivado pelo Espírito Santo, para estar dando meu apoio ao Ciro, é que dentro, quando eu chego no PDT, eu vejo uma família de nacionalistas e patriotas, de pessoas prontas, capacitadas para governar. O país tem solução, tem total possibilidade. Da educação ao povo, você transforma um povo. Temos uma pessoa com um nome muito forte dentro do PDT que chama-se Brizola, Leonel Brizola. Esse homem, junto com Darcy Ribeiro, ele instaurou dentro do território nacional, em especial no Rio de Janeiro, os Brizolões. Colégio público de qualidade em tempo integral, onde você dá educação ao povo junto com o esporte, onde você traz uma dignidade. Sempre foi assim. Se você quer a evolução de um povo, você dá educação ao povo. Você qualifica, ou melhor, valoriza o profissional da educação. Como é que você pode ter um piso salarial inferior a R$3.000 para o profissional da educação? Proposital, proposital. Então, para os ouvintes, permaneçam com fé, com esperança, porque tem solução, sim. Esse governo atua para o mercado internacional, assim como o Lula sempre atuou também. Por isso que fica a polarização, por isso que fica essa discussão entre os dois. Entre eles alegam que é uma briga entre o bem e o mal. Esse papo de esquerda e direita é uma grande mentira, eu costumo dizer. Porque enquanto o povo está se degladiando de esquerda e direita, de Lula e Bolsonaro, nós estamos vivendo inimizade dentro dos lares, de pessoas que já sentaram dentro dessas cadeiras e não fizeram nada. Há pouco tempo eu tive, só um exemplo rápido, em Pernambuco, e aí eu fui para um assentamento de Normandia, dos Sem Terras, e lá houve uma pergunta, porque muito desse grupo dos Sem Terras, eles estão voltados com o PT. E aí eu fiz uma pergunta para eles, foi uma palestra bem interessante, eu fiz uma pergunta para eles, eu falei assim, qual é a maior pauta de vocês? Não é a reforma agrária? Eles falaram, sim, Daciolo, a reforma agrária. E eu falei, como é que um governo que ficou 14 anos com a cadeira nunca fez a reforma agrária? Como é que você acredita neles ainda? E aí eles pararam e falaram assim, pô, é verdade, Daciolo, é verdade. Eu sei que dali todos mudaram. Mudaram porque nós apresentamos para eles o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Alguém que está pronto, preparado para fazer essa transformação, e eu estou falando de Ciro Gomes, que tem um projeto, e não só o projeto, tem equipe. Pessoas como a Carol, pessoas como o Luiz, que cercam essas pessoas. Pessoas capacitadas que conhecem o território, que nasceram na terra, que vivem a terra, que vivem um povo, que vai poder trazer... Porque eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. A minha felicidade de estar aqui é porque eu acredito que no futuro eu vou ser o presidente. E eu tenho hoje referências em Manaus, no Amazonas. Eu sei quem consultar para perguntar o que o povo aqui está vivendo. Eu quero andar no meio do povo, eu quero sentir o povo, mas o irmão tem anos, nascido na terra, sabe, com muito mais profundidade. Eu quero essas pessoas na minha equipe. Como é que nós vamos libertar o nosso povo? Da educação, faz com que a Constituição Federal, o artigo número 6, venha valer, sair do papel e venha para o povo, que é o direito à educação, à saúde, ao transporte, ao lazer, à moradia. Coisa que não acontece, tudo uma grande mentira. Chega, o povo não aguenta mais. E Daciolo, e aí? Termina aí, fecha só essa parte aqui para que outros possam falar também. Eu fecho. Eu fecho dizendo, olha, conheçam essas pessoas, conheçam o Projeto Nacional de Desenvolvimento, conheçam essa mulher valente, guerreira, voltada na área do judiciário, que quer trazer justiça para o povo. Conheça esse jovem homem com sabedoria, o senhor Luiz Castro, que hoje é pré-candidato ao Senado. Conheçam, dê oportunidade, vamos transformar. Não vamos ficar sendo induzido por um sistema que apresenta uma pesquisa, onde coloca que a pessoa está sempre atrás, as pessoas que querem mudar, eles colocam sempre atrás, governador, eles colocam sempre atrás, senador.
Por quê? Porque eles não querem nada que venha libertar o povo. E eu vou dar o exemplo do Cabo Daciolo. Nós vemos candidato em 18, eu estava sempre com 0%, 0%, 0%. Terminou a eleição, Cabo Daciolo está na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Marina, de Boulos e de todos os outros. E a pesquisa me colocava com 0%. Como assim? Eu creio que eles estão na frente. Eu creio que as pesquisas, se for verdadeira, está em primeiro e está em primeiro. Interessante porque a Carol não está em 0%, né, Carol? Tá, a gente está acompanhando desde o ano passado, a Carol ela teve um crescimento e quando a gente começa realmente a ir para a rua, a gente começa a ver que as pessoas começam a entender agora as propostas da Carol, ela que está andando o estado do Amazonas, teve Manacapuru, quero mandar um abraço também para a pré-candidata a deputada estadual Francenilda Gualberto, professora Fran, né, trabalhou comigo, uma mulher maravilhosa, e aí eu queria saber um pouco, né, porque a gente se falou ano passado, Carol, e esse ano também, início do ano você veio pelo Manaus, e aí eu sei que a gente vai ter muitos outros momentos aqui no Convergente, principalmente porque aqui é um espaço, é uma redação escrita por mulheres, né? E a gente deixa aberto para quem quiser vir, você é super bem-vinda. E eu quero entender como é que está a relação do ano passado para cá. Né? O que você tem sentido quando você tem ido às ruas? O que você tem sentido quando as pesquisas estão sendo publicadas? Né? E agora, o que você tem sentido da população? Você que passou por muitas nuances, né? Passou por várias coisas que outras pessoas não seguiriam por esse caminho da política. Fez o seu nome por um caminho muito inverso, veio do judiciário, sempre foi muito protagonista da sua própria história, né? Teve uma perda ano passado que foi muito difícil da sua mãe, e a sua mãe, eu lembro que ela queria muito que você trouxesse alguma mudança aqui para o nosso estado do Amazonas. Então, fala um pouquinho como é que você está sentindo, como é que está essa tua caminhada para essa eleição de 2022. Nossa, Érica, como as coisas vêm crescendo, como a gente tem sentido a energia do povo. Eu, como defensora pública, coordenava o ônibus que ia para a comunidade. Fui secretária, criei o PAC em Movimento para estar dentro da comunidade. Então, eu gosto de ouvir das pessoas o que essas pessoas precisam, do que você precisa. E a gente percebe a esperança de que a gente realmente consiga mudar essa história. Então, caminhar ao lado do Luiz Castro aqui no Estado, que é uma pessoa que tem uma história dedicada à política do Estado, um político sério que nunca enriqueceu na política, que realmente tem trazido soluções para o Estado do Amazonas e que agora, nessa caminhada aí, vai alçar um voo de chegar ao Senado. Então, tem sido realmente gratificante perceber que existem pessoas que, quando a gente chega, diziam, puxa vida, a gente só achava que só tinha outros nomes, a gente não sabia que tinha uma opção. Hoje, a população amazonense se vê numa situação de acreditar que só existem os políticos tradicionais. E quando descobrem que existe, sim, uma alternativa qualificada para o governo, as pessoas dizem, puxa, eu não queria mais nem votar. Mas agora que eu sei, Carol, que você vem pré-candidata, a gente vai apostar. E estar em Manacapuru foi muito significativo para mim, porque Manacapuru foi a minha primeira comarca, ou seja, eu comecei a minha carreira na defensoria lá atrás, com 25 aninhos, na cidade de Manacapuru. Quero mandar um beijo para Manacapuru, agradecer o carinho com que eu, Luiz Castro e vários pré-candidatos, Francenilda, que estava conosco, uma assistente social valorosa, e eu e Luiz Castro sempre defendemos muito a pauta do serviço social. Tanto que o prêmio Inovare, que foi conquistado na Defensoria Pública, não foi um trabalho só da Carol. Foi um trabalho da Carol junto com as assistentes sociais, com as psicólogas, para mudar a vida das pessoas. Eu acredito que esse pulo da justiça para a política, ele é feito para fazer mais, para trazer justiça social, para melhorar a vida das pessoas. A gente está caminhando nas comunidades, Érica, e as pessoas estão passando fome. Hoje, até para comprar o ovo está difícil. Imagina que o ovo está R$1.
A gente está vendo aqui com Cabo Daciolo essa política nefasta, essa política perversa, nacional, que está colocando a gasolina cara, o gás de cozinha caro. O nosso povo está sofrendo muito. Chegou a hora da gente acordar. E é isso que eu sinto no olhar das pessoas, aquele desespero de dizer, será que a gente vai ter que continuar na mão de políticos que já passaram, tiveram sua oportunidade, e a gente está vendo onde a gente chegou. Ou seja, a vida da gente não melhorou. Então, a gente sente realmente essa esperança de que realmente vamos colocar pessoas verdadeiras, pessoas que querem trabalhar pelo povo. Não é um trabalho aqui para enriquecer. Luiz Castro nunca enriqueceu, eu, como juíza, defensora pública, nunca enriqueci, e na política nós vamos fazer isso, trabalhar para melhorar a vida de todos nós, a vida da população. E como você tocou no nome da minha mãe, Érica, eu sou mãe, e acho que isso é o que mais me motiva, porque eu não quero um Amazonas, um Brasil perverso para os meus filhos. E eu tenho certeza que quem está acompanhando também quer ter esperança de dias melhores para os filhos da gente, com oportunidade de estudo, com uma saúde de qualidade, com segurança para andar na rua. Já chega, nós chegamos no nosso limite. E é isso que eu sinto da população. Hoje o povo está no limite e nós vamos, junto com Luiz Castro, junto com Daciolo, junto com Ciro Gomes, dar esse basta e mostrar que nós temos, sim, chance, esperança, e nós vamos fazer essa mudança. Eu aproveito e mando um abraço para todo mundo que está acompanhando. A gente não tinha feito uma divulgação, né? Mas ainda dá tempo de você pegar esse link dessa live, enviar para o seu grupo do WhatsApp, para os seus amigos, para sua família, para poder acompanhar e mandar aí uma perguntinha. Eu não estou conseguindo ter acesso às perguntas, mas se alguém tiver e quiser mandar, é só me falar. Não, tá aparecendo aqui, ó. Ícaro, ele diz assim: Carol Braz é a esperança que o nosso povo amazonense tem nesse pleito eleitoral. Aí a gente, porque às vezes não aparece, aí tem que ir Romilda, minha governadora, Luiz Paulo assistindo, Ronilda, Eurico, Lavor Neto, Paulo falando, saudações vascaína, mande um abraço para o pessoal da colônia Antônio Aleixo. Antônio Aleixo, um beijo para vocês, o bairro, Bete Maciel, Ian, tem bastante gente acompanhando aqui. E a gente vai, né, mandando um abraço para todo mundo e manda para o seu grupo do WhatsApp. Agora eu queria falar um pouco com o Luiz Castro também, ouvir, né, um pouco do que você está sentindo. Você que concedeu uma entrevista para a gente aqui também, a gente está acompanhando. Várias pesquisas já foram publicadas, mas a gente sabe que logo depois das convenções o pleito realmente ele esquenta. Então temos muito chão pela frente. Então eu sempre falo assim, gente, a gente pode ter uma grande surpresa, né? Eu acredito que nada é definido, mesmo porque as pesquisas elas são um retrato do momento. Então, fala para a gente o que você está achando desse aquecimento aí. Bom, Érica, esse é um momento de pré-campanha, né? E enriquecido, no caso da Carol e de mim, pela vinda do Cabo Daciolo, que é uma figura nacional, né? Todo mundo conhece, e ele tem um carisma muito pessoal, né? Tem. De uma unção também, né? Porque o Daciolo, ele tem uma característica. Ele faz o que ele prega o que ele faz. É essa coerência que todos os políticos deveriam buscar. Nós somos uma nação que se autodenomina cristã. Cristãos católicos, cristãos evangélicos, cristãos até espíritas. Mas será que a prática da política, ela reflete os valores do evangelho? Reflete aquilo que Jesus deixou aqui como legado? Ele que se sacrificou por todos nós? E o Daciolo traz muito isso, que é importante. Não é a igreja que você está afiliado, o importante é a fé e o amor que você tem de fato a Deus. Então, eu fico muito honrado com o Daciolo aqui conosco. A Carol e eu compartilhamos valores cristãos na nossa forma de fazer política, e eu vejo com muita esperança. As pesquisas ainda não colocam a mim, a Carol, lá na cabeça, mas é natural. A Carol acabou de começar a se tornar conhecida como uma protagonista, veio do mundo da justiça e está já crescendo, e muito, né, sendo muito bem recebida em todos os lugares onde ela vai, em todas as reuniões. E eu passei praticamente 3 anos e meio afastado, né, fazendo o meu período sabático, afastado, pensando até em largar a política, tão decepcionado eu fiquei com o processo político aqui no nosso estado e também no país. E o que me reanimou? Me reanimou
o projeto nacional do PDT, com Ciro, uma proposta concreta, me reanimou o fato de que no nosso evangelho nós temos a parábola dos talentos, em que Jesus ensina que a gente não tem que enterrar o nosso talento. E se desde os 23 anos de idade eu me dediquei à política, à boa política, eu tenho o dever de gratidão àqueles que sempre confiaram em mim, os 581 mil votos que eu tive na última eleição, com a eleição mais barata, com o menor recurso financeiro, sem comprar um voto, sem poder montar equipes. Praticamente um milagre. E também uma gratidão a Deus por me dar saúde, por me dar uma família maravilhosa, por eu querer, assim como a Carol Braz, que os filhos das demais famílias tenham oportunidades melhores. O Amazonas, Daciolo, pelos estudos do Fundação Getúlio Vargas, e o Brasil já é um país desigual, ele é o estado que tem o maior PIB per capita do Norte e Nordeste. Porém, é o segundo estado mais desigual do Brasil, com mais de 500 mil pessoas na miséria, abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de R$50 por pessoa, por mês, e, ao mesmo tempo, é o estado que tem o segundo maior número de pobres. Então, aqui a riqueza ela é extremamente concentrada na mão de uma minoria, tem uma classe média que tenta sobreviver com muita dificuldade e o povão esmagado na violência, na falta de renda e, inclusive, com péssimo atendimento na área de saúde. Nós temos um tal de CISREG, que é tudo no computador, mas a pessoa espera pelo CISREG, ela morre na fila da morte, cateterismo, da ponte safena. Nós precisamos de uma governadora que, de fato, represente esses anseios do povo mais humilde, aquele povo que não tem plano de saúde, aquele povo que não tem dinheiro para ir para o Einstein, para o sírio-libanês, como uma parte da nossa elite vai com a menor dor de cabeça, com o menor problema, está no Einstein, no sírio-libanês, né? Mas o povo nem aqui consegue o atendimento. E um senador que precisa trazer a vida real do povo, que eu sei que o Daciolo tem essa característica. É o preço da comida, o preço da gasolina, o preço da nossa energia elétrica. A energia elétrica no Amazonas é a mais cara do Brasil, mas a nossa matriz é limpa e barata que vem do Urucum, do gás de Urucum. Nós pagamos o gás mais caro do Brasil, nós pagamos a energia elétrica mais cara do Brasil, pagamos o combustível mais caro do Brasil, e isso penaliza as pessoas que moram na capital e no interior. E aí, qual é a discussão? Qual é a política tarifária da ANEEL? A privatização da Amazonas Energia. Muita gente condena só a empresa que é lucro, mas quem tem culpa disso são os senadores que foram omissos na hora que foi se discutir a privatização da Amazonas Energia. Eu era um simples deputado estadual e poucos deputados estaduais se manifestaram. E a nossa famosa representação política ficou omissa, em regra, com raras exceções, diante daquele perigo de privatizar a única empresa. Porque, Daciolo, se você privatiza algo que vira monopólio privado, se estava ruim, fica pior. Não é? Você privatiza aquilo que tem concorrência pública. Telefonia celular não funciona às mil maravilhas, mas está coerente ser privatizada, ser do empresário. Mas uma única empresa dominar o mercado de Manaus, o grave erro que se cometeu, que se comete no Brasil, agora privatizando a Eletrobras. Quer dizer, o Brasil, como o Daciolo coloca bem, perde essa essência de soberania, de ser a mola propulsora do desenvolvimento. O empresário estrangeiro vem aqui para ganhar dinheiro. Quando ele vê que não está bom, ele leva tudo embora. E como é que fica os brasileiros? Então, meu sonho é ver a Carol governadora, para fazer essa mudança em nível estadual, ser um bom representante do Senado e me encontrar com o Daciolo como senador do Rio, porque eu sei que ele vai ser o nosso aliado em defesa da Zona Franca, da Amazônia, porque é uma pessoa especial e nós somos abençoados dele estar aqui conosco. É verdade. Surgiu várias especulações nos bastidores que, por exemplo, o Ciro Gomes ele não viria, né, se candidatar à presidência da República. Isso procede, isso não procede? Como é que está essa discussão? Fala aí pra gente. A gente tem que saber de tudo, né? Vocês estão aqui... O Ciro Gomes, não só ele é pré-candidato, como ele vai ser o futuro presidente da República, em nome do Senhor Jesus. A boca ela pode ser bênção como maldição. E ele fala, profetizem. Nós profetizamos Ciro Gomes no segundo turno e Ciro Gomes presidente. Ciro Gomes é o caminho. Ciro Gomes é o único pré-candidato hoje que colocou em pauta a questão da taxar as grandes fortunas. Foi dado o exemplo aqui pelo nosso senador, a questão justamente de uma minoria do Estado com todo o montante da grana, do dinheiro, do capital, e o povão sofrendo, a desigualdade. Aí você chega e pega uma autoridade, um representante para a nação em 22, com
com pautas em cima de um projeto nacional que quer fazer esse debate, e aí os dois que polarizaram e que quiseram colocar entre o bem e o mal, que na verdade é o mal e o mal, não querem ir para o debate. Não querem ir para o debate por quê? Porque não estão preparados para falar de nação. Eles estão preparados para atacar um ao outro. Eles estão preparados para 1 minuto de pergunta e 1 minuto de resposta do que você quiser falar, menos do assunto primordial. Eles estão preparados para continuar entregando a nossa nação para o mercado estrangeiro. O Ciro Gomes, ele é pré-candidato. E ele tem total apoio do Cabo Daciolo, assim de Carol, assim de Luiz. E é bom frisar aqui que o PDT ele é Ciro Gomes. A gente vai aguardar. Uma vez nós gente. falamos dentro de um congresso do PDT, porque tem muito espião dentro do PDT, tem muita gente mandada dentro do PDT. Peguem suas malas e saem do PDT. PDT é Ciro, PDT é 12. Nós acreditamos, patriotas, nacionalistas, que acreditamos, solução, verdade, tem mudança. Ele é, sem sombra de dúvida, ele é pré-candidato e vai continuar sendo. A gente vai aproveitar esse momento para entender também um pouco a sua compreensão do cenário de hoje, fazendo um faz de conta. Né? Tá. Faz de conta que o senhor se elegeu, o senhor é o presidente do Brasil. O que o senhor faria de emergencial? O que o senhor acha que faltou? Tá. Imediato, hoje você visualiza que o tema hoje, em cima do povo, e a falta direto dentro da sua casa, que é a comida, e a motivação maior do aumento da inflação, do crescimento da crise que nós estamos vivendo, está sendo em cima do petróleo. Está em cima do petróleo. Você vê que aumentou a gasolina, aumenta tudo paralelo à gasolina. Nós hoje não temos ainda a ferrovia que nós temos no Brasil de Dom Pedro. Então, nós transportamos tudo por rodovias. Então, aumentou o preço do diesel, aumenta o preço do alimento que está chegando na mesa, na casa do consumidor, do povo. De cara, nós precisamos entender que nós temos uma mola propulsora de crescimento dessa nação que se chama-se Petrobras, assim como a Eletrobras, porque sem energia você não industrializa nunca um país, e nós temos a energia própria da nossa nação. E aí eu estou falando da Petrobras porque hoje o preço do combustível ele aumentou e chegou ao preço que está porque o mercado internacional atua a preço do dólar. Se nós somos autossuficientes em petróleo, se há mais de 30 anos não tinha uma descoberta de petróleo pelo mundo, e aí foi descoberto o pré-sal, e aí depois entrou a tecnologia da exploração do pré-sal, começamos a explorar o pré-sal, somos autossuficientes em petróleo, se nós vamos exportar em dólar, que ótimo, o lucro vai ser maior. Mas para dentro da nação, uma nação que tem 17 refinarias, com potencial de refinar o petróleo bruto e botar um combustível para o povo a preço do real, nós não temos que taxar o nosso povo em dólar, nosso povo tem que ser taxado em real. Nós estamos falando de um combustível hoje aí estourando em uma gasolina em R$3 o litro, estourando, com lucro para dentro da Petrobras e para o povo de forma geral. Então, hoje, o cenário que está machucando muito, a ferida, que está massacrando o nosso povo e que o presidente já trocou diversos presidentes da Petrobras e não muda nada, só aumenta, é porque ele não tem a competência de governar essa nação, porque ele não tem a autoridade própria para poder governar, porque ele está na mão do sistema que comprou isso tudo, que é o mercado internacional, que são empresas americanas e também a China entrando com força aqui, explorando o nosso povo, levando todas as nossas riquezas. Esse é o cenário. Mas só que tem um nome, um termo, que aí eu vou trazer a esperança, eu falo, fiquem em esperança, porque homens e mulheres, líderes verdadeiros, de patriotas nacionalistas, vão pegar essas cadeiras e nós vamos sentar, chama-se encampação. Encampação é um termo jurídico que vai falar assim, vou tomar o que é nosso por direito. Ninguém mandou vocês comprarem, não mandei comprar. Isso aqui, vocês não compraram, vocês receberam, vocês roubaram isso do povo. Agora traz de volta para cá, porque isso aqui é do país, é da nação, é do povo. Então, Petrobras, estão pegando ela, Liquigás, a própria BR Distribuidora, que é 100% nacional, porque nós temos a exploração, nós temos a distribuidora, nós temos todo o material de refino, as refinarias. Estão entregando tudo. Estão entregando tudo. Um governo que fala que é patriota, nacionalista, entregou o centro de lançamento aeroespacial Alcântara, que é para os Estados Unidos, para lançar satélite ao espaço. Nós não temos nem o VLT, que é o veículo de lançamento aeroespacial,
por não termos investimento em ciência e tecnologia, em inovação, em educação. Não investe, pararam o país durante 20 anos de forma proposital, tiraram o investimento para manter o povo brasileiro como colônia. Só que o povo brasileiro, vamos trazer só um alerta, lembrar a todos, eles acham que o povo é o povo que fica deitado eternamente em berço esplêndido. Mas eles esquecem que tem um povo aqui que verão que o filho deu não foge à luta. Verás que teu filho não foge à luta. Está aqui, ó, os filhos da nação, nós estamos aqui. Bater na mesa, encampação, traz de volta aqui, que isso aqui vai ficar para a nação. Eu aproveito e aí faço uma pergunta para vocês, aí a gente vai desenrolando para a gente já ir chegando no final. Mas o que a gente pode esperar, né, de um debate político com Ciro Gomes? Vamos lá. Né, Bolsonaro, Lula, principalmente porque o Ciro tem um temperamento muito forte também, né? Como é que vocês estão discutindo sobre esse tipo de cenário local mesmo, né? Como que vai ser? E aí também você fica pensando, o que a gente vai esperar de um debate político para governo, Carol, quando estiver lá, né, realmente para trazer sua proposta? Porque eu espero que os pré-candidatos, eles não vão se omitir a falar com o povo, né? Porque o debate ele é muito importante, as pessoas elas já falam sobre isso. O momento do debate, para poder os pré-candidatos que já vão estar como candidatos a Senado, a governo, né, esses cargos tão importantes, poderem trazer realmente o seu momento de fala. Né? E aí ver como é que cada um realmente vai reagir. Porque eu fico pensando assim, para estar como presidente de um país, a pessoa tem que ter muita inteligência emocional. Né? Não é fácil você liderar. A gente não está falando aqui de uma pessoa que vai liderar um bairro. A gente não está falando, né? A gente está falando de pessoas que vão liderar proposta e vida de uma nação, de um estado, né? Então, de uma região. E isso é muito importante. As pessoas têm que entender isso. O Convergente ele atua no ponto em comum porque a gente tenta trazer aqui de uma forma muito educativa essa consciência política. E aqui no estado do Amazonas, por exemplo, cresceu muito um número de pessoas que vão votar pela primeira vez. Olha só, a gente imaginava que não. Tipo de pandemia, quem é que vai sair de sua casa, né, para poder ir tirar o seu título pela primeira vez? Mas quando a gente vai à rua, as pessoas elas estão falando sobre política. Aí a gente teve um momento tão conturbado na eleição passada, agora é um outro momento. E nesse outro momento, as pessoas elas passaram por muita coisa, perderam muita gente. E aí eu digo que essa é uma eleição muito importante para o nosso país. E a gente fica esperando, de fato, entender e que essas pessoas se coloquem realmente para a telinha, para as pessoas, e vão realmente discutir o que a gente precisa para esse país. Sem essa questão de estar perdendo tempo na telinha, jogando ping-pong um com o outro, mas trazer propostas, que eu acho que isso é o mais importante. E aí, eu queria ouvir de você, Carol, qual é o seu carro-chefe, né? Qual é a proposta emergencial, principalmente como mulher que você tem aqui? Você está como pré-candidata, mas você já está trazendo suas ideias, né? Érica, muito bom falar, porque o nosso carro-chefe é um choque de gestão. Fazer realmente uma auditoria no que vem acontecendo aqui no estado do Amazonas e colocar pessoas técnicas para liderarem as secretarias e o processo de desenvolvimento do nosso estado. Hoje nós temos o estado com a segurança fazendo manifestação, os profissionais da saúde insatisfeitos fazendo manifestação, com a educação extremamente precarizada após essa pandemia que passou. Então, o Estado realmente está desgovernado. É preciso retomar as rédeas do Estado e ter um governo que vai centralizar e que vai trabalhar o seu plano de governo para que todas as secretarias trabalhem em prol deste plano, deste comando central para o desenvolvimento do Amazonas. Então, esse choque de gestão é necessário, é imediato. E eu quero muito falar sobre o que você falou com relação aos debates, porque acredito que é no debate que a população vai perceber quem tem projeto e quem não tem projeto. Infelizmente, 7 partidos políticos entraram com uma representação
para pedir para diminuir o número de debates, e o PDT é extremamente contra isso. O PDT quer debater. Ciro Gomes quer debater em âmbito nacional e os outros preferem ficar calados, cada um na sua polarização. Um só ataca a pessoa do outro ali. Bolsonaro e Lula não apresentam um projeto de desenvolvimento. Aqui no Estado, nós temos políticos que já passaram, entraram, saíram, e o Estado está cada vez mais afundando. Então, nós, o PDT, tem o projeto. O PDT tem um plano nacional de desenvolvimento que vai se concretizar no plano estadual de desenvolvimento, e a população vai perceber isso a partir dos debates. Por isso que nós queremos tanto poder debater para trazer as propostas, as soluções para o nosso Estado e para o nosso país. Mas, infelizmente, quem está lá em âmbito nacional, em âmbito estadual, são pessoas que não querem se colocar à disposição do povo para falar o que vai fazer. Na verdade, porque eles já não têm mais muito a fazer. Querem só discutir quem é quem, falar mal do outro, e aqui não. No PDT nós vamos falar de propostas, nós vamos fazer esse choque de gestão e fazer o Estado realmente avançar. E eu acho que a Carol falou muito bem, né, sobre isso. Quer acrescentar alguma coisa, Luiz Castro? Eu quero só acrescentar que eu conheci muito jovem, mais jovem do que o Daciolo, o Ceará antes do Ciro e o Ceará depois do Ciro. Então, o que me convence no Ciro não é só a proposta, é porque ele, com o apoio do Tasso, sejamos justos, já liderou um processo de transformação do Ceará que deu certo. Na educação, na infraestrutura. Existe o Ceará antes do Ciro Gomes e o Ceará depois. Então, ele já fez, mostra competência. Isso incomoda muita gente. Eu quero dizer que na minha pauta está uma mudança imediata da forma de representar a sociedade. Hoje os senadores, especialmente os 2 ex-governadores, só conversam com a elite. Os prefeitos, os governadores, os prefeitos de Manaus. Eu quero conversar com o povo. Eu quero fazer uma relação direta com a população, quero ouvir as lideranças da sociedade, quero ouvir os pastores, os padres, os líderes de comunidade, líderes de associações, segmentos organizados, porque eu não quero colocar minhas emendas de modo secreto, aleatoriamente, só pensando no retorno político e, pior, no retorno econômico. Eu quero construir essa pauta do Senado junto com a sociedade, da capital, do interior. Luiz Castro, sendo senador, vai ser um senador diferente de todos os outros senadores, porque eu gosto e quero, e com a ajuda do meu Deus, se Deus quiser, vou fazer um mandato participativo de verdade. Não é para falar com o povo, não, é para ouvir o povo. E outra coisa, trazer esses grandes temas no cenário, os temas da Amazônia, o Daciolo fala isso, Carol também, o Ciro fala. Essa é a região mais estratégica para o planeta Terra. E a atuação atual dos senadores que foram ex-governadores foi pífia em trazer os investimentos e levantar essa pauta toda. E as questões reais da sociedade, o preço do gás, da gasolina, a temática da Petrobras, que foi tão bem colocada pelo Cabo Daciolo. Nós precisamos somar para fazer essas transformações. Agora, é preciso não estar na mão daqueles que lucram com esse Estado. Por isso, o povo tem que perceber quem tem independência, coragem, determinação e competência para fazer isso com honestidade de propósito. Como o Daciolo, que não tem ninguém que pegue no braço dele, a não ser nosso Senhor, é o único, não é? Como a Carol, que tem essa independência, como eu. Então, nós precisamos colocar para o povo que nós somos a única alternativa diferente. Não é questão de mudar por mudar. Agora dá para fazer uma mudança de verdade, e o povo do Amazonas vai perceber isso ao longo dos próximos meses. Para a gente já ir finalizando, eu gostaria que que o senhor falasse para mim, na última eleição que a gente teve em 2018, o senhor veio como candidato à presidência. E o senhor anda com a Bíblia para cima e para baixo. Então, o senhor realmente foi a pessoa que se representou como um evangélico. Né? Eu sou um evangélico, estou aqui, tanto que o seu jargão é glória a Deus, as pessoas elas conseguiram se identificar com isso. E como é que o senhor está percebendo hoje a religião, as igrejas evangélicas, né, com essa movimentação entre religião, política e poder? Olha, o Daciolo, ouvinte, pega essa aí. O Daciolo, ele é cristão. Jesus nunca teve religião. Deus nunca teve religião. Ele diz que a única religião que ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. O resto são homens, comercializando a palavra.
Poder, o que é? Poder é povo concentrado. Esse livro aqui é um livro universal, é a história de um povo. Esse livro aqui tem que ser cabeceira para todos, na cama ali do lado, como consulta, como uma leitura de sabedoria, de discernimento, de mansidão. Ele fala, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele fala que tudo é possível aquele que crê. E se você não quiser a palavra tudo, ele vai falar que nada é impossível para o Criador. Então, dentro dessa fala aqui, a igreja evangélica me ensinou a ler Bíblia. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que a cúpula da igreja evangélica, com raras exceções, na verdade, eles estão comercializando a palavra. Eles estão acumulando tesouro na terra. A ordem divina não é, vão e construam templos, vai aí, sai e comecem a construir templos. Não é essa a ordem divina. A ordem divina é, vão e anunciem a palavra a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E ele começa dizendo que em meu nome, ele diz, expulsarão demônios, se beber alguma coisa mortal não vai te fazer mal nenhum, se for picado por uma cobra não vai te fazer mal nenhum. Ele vai falar, colocarão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Jesus nunca pediu dinheiro. Jesus sempre compartilhou e dividiu tudo que tinha. E uma vez questionado, o questionamento foi aos seus discípulos, por que o teu mestre come com publicanos e pecadores? Jesus ouviu aquilo e falou, olha, não são os que estão com saúde que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim resgatar essa humanidade do pecado. A humanidade está debaixo do pecado. Cabo da Ciolo é um pecador, em busca de santidade. E quem aqui falar que não tem pecado é um grande mentiroso, diz a palavra. Então, que tenha entendimento disso. Falar de Jesus não é religião. Falar de Jesus é amor. Infelizmente, essa base política que cerca Bolsonaro está muito longe de Jesus Cristo. Eles estão mais próximos de Anás e Caifás, que são o sumo sacerdote, que crucificaram Jesus, do que de Jesus libertador. Jesus ele fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. É esse Jesus que eu prego. É essa a minha religião, amor. Então vamos terminar aqui a nossa entrevista, né? A gente vai ter outros momentos. E aí eu quero deixar aqui para o senhor, que está sendo convidado, que foi convidado por todos nós, né? Carol, o Luiz Castro que recebeu, que está acompanhando, mostrando o Amazonas, mostrando Manaus. Eu queria que o senhor mandasse uma mensagem final para as pessoas que estão seguindo aqui a gente no Convergente. Tá, então agora eu viro aqui para você em especial e falo aqui, ó. Em determinado momento, houve uma fala e ele diz assim, ó, sou o Criador do céu, da terra e não habito em templos feitos por mãos de homens. O teu corpo é uma igreja. Você é uma igreja e tem um tesouro deixado na terra muito importante. Se você está ouvindo esse vídeo, se você ficou ao vivo conosco, é porque o Criador tem algo contigo. Tem algo especial contigo, não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. A maior riqueza deixada para o homem na terra chama-se Espírito Santo de Deus. E dinheiro do mundo não pode comprar. E o Espírito Santo de Deus está aí agora do teu lado, dizendo, qual é o teu problema? O que você está passando? Ele fala, vem a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje, haverá abundância de Espírito na tua casa, no teu lar e no meio da tua parentela. E você vai entender o caminho, porque Ele vai derramar sobre você a sabedoria, e você vai ter a fé, a esperança e o amor necessário para combatermos essa batalha, porque é uma guerra no plano espiritual, contra principados e potestades, não é contra o homem, é contra a legião do mal, que vem para matar, roubar e destruir. Só que, palavra de conforto, Ele já venceu essa batalha. Maior quem está conosco do que aquele que está no mundo. Amo vocês, obrigado pelo carinho, pelas orações, e eu quero dizer novamente e fecho, aqui eu apresento a minha pré-candidata ao governo do Amazonas, a Carol, e o meu pré-candidato ao Senado, o Luiz Castro. Eu acredito neles. Eles estão cheios da presença do Espírito. Eu acredito na vitória. Beijo. Amo vocês. Paz. Obrigado pelo carinho e pelas orações. É isso aí. Então, eu agradeço muito a presença do Luiz Castro, da Carol aqui com a gente. E depois do seu comejar aqui, eu tenho certeza que o senhor não vai mais sair daqui. Essa é a primeira vez de muitas que você vai estar vindo, né? Sim. E um grande abraço para você que está acompanhando o Convergente. Compartilha. Essa entrevista vai sair como uma matéria e vai ser divulgada em todas as nossas redes sociais.